Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje a gente vai falar como lidar um pouquinho melhor com os pelos dos nossos gatos. Fato é que gateiros sempre têm pelo menos algum pelinho na roupa. Verdade ou mentira? Não tem muito jeito, a gente não consegue fugir muito disso. Claro que nós temos sim algumas maneiras de minimizar esse desconforto, mas um ou outro sempre vai ficar por ali. E a gente se entende, a gente se reconhece assim, né? Você vê uma outra pessoa, tem um pelinho ali, você já identifica, ela tem gato ou tem cachorro. O cachorro também solta pelo, não é verdade? Então, isso faz parte dos animais. Nós também trocamos os nossos cabelos. Então, isso é natural e a gente vai entender por quê. E quando a gente tem mais de um gato também, então tem gato branco, preto, marrom, não importa a cor da sua roupa, que sempre vai ter algum pelinho que fica aparente. Não dá muito para disfarçar. Eu passo por isso diariamente. Mas o que a gente pode fazer? Primeira coisa é entender que o pelo tem um ciclo natural de troca. Isso faz parte da vida, né, desses pelos, dos nossos cabelos. Então, cada fio vai crescer, vai amadurecer, vamos dizer assim. Num determinado momento, esse fio morre e ele vai ser substituído. Esse é o processo natural. Assim como as células da nossa pele são substituídas, de outros órgãos, enfim. É o processo da vida, da renovação. E com os pelos não vai ser diferente. Então, eles naturalmente têm esse ciclo de troca. Todos os pelos vão acabar morrendo e vão ser substituídos. A gente percebe, e é verdadeiro, que nas épocas mais quentes do ano, essa troca se intensifica. Então, a gente nota uma maior queda desses pelos. Geralmente incomoda um pouquinho mais. Isso é normal. No frio, os animais acabam tendo aquela pelagem mais densa, protetora, e essa troca diminui um pouquinho. Mas como é que funciona esse ciclo? A gente precisa lembrar que o pelo tem um comprimento, certo? E aí cada animal vai ter o seu tipo de pelagem, curto, médio, longo. E esse pelo, ele demora um tempinho para cumprir a função dele, morrer e ser substituído. Então, uma ideia interessante que a maioria das pessoas tem é que os gatos de pelo longo perdem mais pelo. Na verdade, eles não perdem mais ou menos, só que demora mais tempo para esse ciclo ser concluído. Então, um gato de pelo curtinho, ele vai ter essa troca com maior frequência, porque o ciclo do pelo dele é mais curto. Então, a gente acaba percebendo uma maior queda nos gatos de pelo curto e não de pelo longo. Mas isso é proporcional, depende quanto pelo seu gato tem. Lembra que ele vai ter que trocar todos eles. Então, não é, a gente pode ter uma sensação, né, e achar, deduzir, né, que o pelo longo é pior, mas na verdade não. Os gatos têm dois tipos de pelo. Então a gente tem uma pelagem mais externa, às vezes esse pelo é mais espesso, ele é realmente mais protetor. E existe uma camada de subpelo que a gente chama, que é um pelo mais fofinho, mais denso, que é realmente a pelagem que mantém a temperatura, né, que ajuda no controle térmico desses animais. É esse subpelo que forma nó. E como ele tem uma maior quantidade, a gente percebe também uma maior queda. Eles acabam incomodando mais do que os pelos mais externos. Todo gato tem subpelo? Não. Isso depende do indivíduo, depende muito de raça, né, da origem desse gato. E existe também uma diferença na quantidade, na densidade desse subpelo. Alguns gatos têm realmente um casaco, né? Essa camada térmica protetora é muito espessa e outros têm pouquinho. E vai fazer diferença a gente escovar, né? Quando a gente faz essa escovação no gatinho, a gente quer justamente fazer o controle desse subpelo, evitar a formação dos nós. Então é essa camada que acaba incomodando mais a gente.
mas é normal, né? Isso também faz parte, isso é característico de cada gato, de cada raça, depende também aí de qual seja a origem desse gatinho. Então, cada um nota a diferença no seu animal. Quando a gente tem mais de um gato, a gente também acaba percebendo, né, que um gatinho solta mais pelo que o outro, essas características são diferentes. Mas a princípio a gente precisa entender isso, né? Então, essa normalidade da troca dos pelos, isso sempre vai acontecer, a gente não tem como evitar, mas nós podemos lidar com isso de uma forma um pouco melhor, né? Para não ser tão incômodo para a gente. E são essas dicas que eu vou passar para vocês agora. A primeira recomendação que eu vou fazer, eu já até dei aí uma diquinha no começo do vídeo, é a questão de escovar o gato. Isso é necessário para a gente remover esse excesso de pelo que está ali sendo trocado. Então os pelos vão morrendo e eles vão cair do corpo do animal. Vão cair aonde? Na nossa casa, ficar na nossa roupa. Então, conforme a gente escova, né, a gente remove mesmo mecanicamente esses pelos mortos que vão acabar caindo. Isso faz com que a gente reduza essa percepção. Não é que o animal não vai fazer a troca, não vai perder a pelagem, mas esses pelos não vão ficar espalhados, né? A gente consegue escovar, você recolhe essa bolinha de pelo e joga fora. Então a tendência é que isso não te incomode tanto, principalmente quando a gente fala de pessoas que têm uma maior sensibilidade a esses pelos ou que são alérgicos. Quanto mais a gente evita que essa pelaiada fique solta pela casa, né, nos tecidos, nas cobertas, na nossa roupa, menos incômodo vai ser. Então isso faz parte, isso mantém também a saúde da pelagem do gato, da pele e da pelagem na realidade. Então a gente estimula, né, essa retirada de pelos mortos e que os pelos novos cresçam, né, saudáveis e apareçam. A gente tem aí uma pelagem saudável, realmente cuidada. E além de tudo, né, não pensando só nessa questão que é básica, a gente tem o fato da interação. Então, escovar o nosso gato também é uma forma de criar um vínculo com ele. É um momento que você se dedica para ele, que você faz algo, né, que é prazeroso, que eles gostam. Então, isso também é uma forma de interação. A gente pode até usar a escovação como recompensa para o nosso gatinho, né? Às vezes a gente está fazendo algum exercício ou está querendo recompensar ele por um bom comportamento. Não necessariamente você precisa fazer isso com comida. O carinho também funciona e essa escovação é bacana também. Também é uma forma de você mostrar, né, essa recompensa, esse carinho para o seu gato. Pontos importantes. A primeira coisa é a gente entender que justamente por essas diferenças da pelagem dos gatos, eles vão ter indicações de escovação diferentes. Então, o seu gato de pelo longo, ele tem uma frequência de escovação que é diferente de um gato de pelo curto. Dependendo de quanto subpelo o seu gato tem, essa frequência também vai mudar. Então, essas orientações, elas são muito particulares, elas dependem da raça, dependem das características do seu gatinho. É legal você sempre perguntar, pedir orientação para os profissionais que são especializados. Então, ou mesmo o seu veterinário de confiança, pode perguntar para a gente também. E para os profissionais que lidam com banho e tosa, né, que fazem isso diariamente, de preferência aqueles profissionais que têm especialização em felinos. Então, que saibam lidar com esse tipo de pelo e que entendam justamente essa diferença, né? Quais são as características de um gato muito peludo, de um gato pouco peludo, qual é a frequência que você precisa escovar e qual é o tipo de escova que você vai utilizar. Nós temos algumas escovas que removem muito, né? Então você pega um gato muito peludo, que tem muito subpelo, às vezes você precisa tirar um pouquinho mais, né, dessa camada. E você vai ter uma escova que seja para isso, né, que tenha essa função. Gatos de pelinho curto, não necessariamente você tem que ter aí uma escova tão potente.
é diferente. A mulherada sabe disso, né? Quando a gente vai fazer escova, alguma coisa assim, o cabelo longo tem um tipo de escova que a gente usa, o cabelo curto tem outra, se o cabelo é liso, se é encaracolado, funciona da mesma forma. E aí a gente não pensa nisso só como uma questão estética, é importante também para a saúde. Se a gente utilizar a escova errada, então, por exemplo, pegar essas escovas que tiram muito pelo e a gente fizer isso diariamente, pode ser que você cause falha de pelo no seu gato. E isso não é saudável, não é isso que a gente quer. Então é bacana pesquisar, né, ver aí quais são as características do seu animalzinho e como você deve fazer isso. Isso realmente é caso a caso. Mas mantenha essa frequência de escovação para que você perceba aí diferença realmente na sua casa, né? Nessa aparência dos pelos. E para tirar da nossa roupa não tem jeito, né? Aí tem que tirar com o rolinho mesmo, porque a gente acaba abraçando, mexendo com o gato e algum pelo vai ficar. No ambiente é interessante também a gente usar aspirador de pó, principalmente para os alérgicos. A gente às vezes tem um pouquinho de preguiça, né? Ele é meio trambolho, você tem que tirar de um canto. Mas quanto mais a gente utiliza aspirador, melhor. A gente também consegue esse controle aí no ambiente de uma forma mais evidente do que usar uma vassoura, alguma coisa assim. Tenta um aspirador de pó mais prático, a gente tem alguns, né, que são pequenos. Isso você precisa adaptar aí da melhor maneira para você. Mas usar o aspirador ajuda mais do que qualquer outra forma de limpeza. Algumas pessoas utilizam borracha, né, para tirar o pelo de almofada, de alguma superfície, luvas de borracha, aquelas bem grossas de fazer limpeza, isso também ajuda, né? Aí vai depender da dinâmica da sua casa. Mas então escovou o seu gato, você evitou esse monte de pelo que fica solto por aí. Um outro ponto é a gente pensar na alimentação. Existe sim uma diferença entre os tipos de ração que a gente oferece para o nosso gato. A gente nota isso. Dependendo da qualidade da alimentação daquele gatinho, a gente vê o reflexo no pelo, né? Então, um pelo com uma aparência mais saudável, um pelo mais brilhante. E a gente também nota muitas vezes diferença na queda, né? O quanto de pelo está caindo. Se esse pelo não está saudável, se a pele não está saudável, pode ser que essa queda esteja exagerada. Então, se atentar para a alimentação do nosso gato é importante. A gente gasta mais com rações de melhor qualidade, mas a gente tem aí um benefício também maior. Então, no custo-benefício, acaba sim valendo mais a pena. Peça orientação também para o seu veterinário de confiança, qual seria a ração, né, ideal para o seu gatinho. Preza aí pela qualidade dela, isso vai fazer diferença para você também. Em alguns casos a gente até pode usar suplementação. Não são remédios, né? Eles não estão tratando nada, a gente não está falando de doença, a gente só está falando de manutenção. Mas existem alguns suplementos para pele, para pelagem, também ajudam aí nessa saúde, né? Em manter esse pelo com características melhores. Tudo isso a gente precisa da orientação do veterinário, mas são coisas que são possíveis realmente de você procurar informação e tentar colocar aí no seu dia a dia. Só uma questão importante que eu esqueci de comentar na escovação. Lembra que a gente precisa adaptar o nosso gato a esse processo. Alguns gatos naturalmente gostam mais, né, dessa forma, né, de interação, da gente passar a escova. Tem alguns gatinhos que não gostam tanto, mas a gente sempre precisa ir fazendo essa adaptação devagarzinho e habituando o nosso gato à escovação. Se você tem um filhotinho, como sempre eu falo para vocês, já começa dessa fase, desde pequenininho. Se você já tem um gato adulto que você não tinha esse costume de escovar, devagarzinho você vai colocando isso na rotina, tá?
Então, lembra sempre de não fazer de uma forma pesada, então não bate a escova no gato, passa ela de uma forma lenta, realmente com carinho. Lembra da sensibilidade tátil do nosso felino. Então, uma escova passando de uma forma muito brusca ou uma escova muito dura, isso é muito incômodo. Aí a gente vai ter não uma sensação de bem-estar, mas a gente vai ter realmente algo que está incomodando, às vezes doendo um pouquinho. E aí o seu gatinho não vai gostar, né? Ele não vai fazer uma associação legal com esse momento. Então, devagarzinho, veja realmente o tipo certo de escova. Nunca penteie o pelo do gato ao contrário, tá bom? Às vezes a gente faz isso para cão, mas em gatos a gente não deve pentear ao contrário, sempre no sentido do pelo. Porque da mesma forma, você passar esse utensílio ao contrário, né, virar essa pelagem, é incômodo. Eles sentem isso de uma forma ruim. Então, sempre no sentido, e presta atenção nos locais que o seu gatinho talvez não goste tanto que você manipule. Então, aqui em cima, né, no dorso, eles acabam tolerando mais. Se ele não gosta que mexa na barriguinha, tudo bem, não tenta logo de cara escovar a barriga dele e não necessariamente você vai conseguir colocar isso como um hábito. Sempre prioriza, você tem que pensar que esse momento tem que ser sempre positivo. Então priorize as regiões que o seu gato gosta de ser escovado, os momentos, né, para você fazer isso e de uma forma realmente tranquila. Se a gente tem isso em mente e aí vai devagarzinho, né, vai acostumando ele, acaba dando certo, tá? A gente tem algumas diquinhas aí também para ir dando para vocês em outros momentos. Mas pensando nisso, já tem tudo para ser sucesso. E o que mais a gente observa nessa questão de pelagem? Se você nota uma queda exagerada, então você tem ali um padrão, né? Quanto de pelo seu gatinho solta diante dessas características que cada um tem. Se você começa a perceber que está aumentando essa queda, você não trocou de alimentação, né? Não percebeu nada de diferente, não teve nenhum estresse. Por que pode estar caindo mais pelo? A gente sempre precisa investigar isso. Cair tufo de pelo também não costuma ser normal, né? Então a gente nota os pelos espalhados, mas você mexer no pelo do seu gato e sair um tufo de pelo na sua mão, tem alguma coisa também que não tá bacana. Às vezes uma descamação excessiva, então a gente mexe no pelo do gato e nota aquelas caspinhas, ou uma oleosidade exagerada, ao contrário também, uma pele muito ressecada, um pelo muito seco, coceira, falhas na pelagem, nada disso é natural. Então, se a gente observa esse tipo de alteração, a gente precisa levar o gatinho ao médico para entender o que está acontecendo. Ele pode ter um problema dermatológico primário, ou então até outras doenças de outros sistemas podem refletir na pele. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo, né? O veterinário vai fazer esse diagnóstico e tem que tratar. Se a gente não trata um problema de base, a gente não vai ter uma pelagem e uma pele realmente saudáveis e conseguir controlar com uma melhor eficiência essa queda, tá? Então, se tem um probleminha, a gente precisa cuidar. E aí lembra da escova, né? Se a gente usar a escova errada, numa frequência errada, a gente pode falhar o pelo, mas aí nós estamos causando isso. Então aí o que precisa é realmente buscar orientação para fazer da forma correta, certo? Mas falha de pelo não é normal, então sempre presta atenção. E parasita também, né? Tudo isso a gente tem sim que tomar cuidado, porque isso pode estar relacionado com uma queda maior de pelos. Se na clínica tá tudo direitinho, e alterações comportamentais? A gente também pode ter alguns problemas psicológicos dos gatos que refletem no pelo, refletem na pele. Às vezes gatos com comportamentos compulsivos, por exemplo, se lambem excessivamente, podem acabar até arrancando o pelo. Então tem gato que chega a um nível, né, de alteração que ele pega o pelo e puxa. A gente percebe isso, ele arrancando esses pelos. Às vezes dele mesmo, às vezes de um outro gatinho. Então isso a gente precisa ficar atento
e da mesma forma buscar o atendimento. A gente vai precisar fazer aí um diferencial, realmente descartar problemas de pele, problemas da clínica geral e, se necessário, tratar essa questão comportamental, de estresse, ver o que está acontecendo, mas a gente precisa mexer nisso porque eles acabam se ferindo, né? Então é bastante grave, a gente não pode deixar isso acontecer. E aí a maior dúvida que os tutores têm com relação às bolas de pelo. É normal soltar bola de pelo? Não é? Toda semana? Meu gato vomita, mas está tudo certo, porque ele deve estar liberando bola de pelo. Como é que funciona isso? Como os gatos têm esse comportamento de autolimpeza, que é natural, então ele ficar ali se lambendo, cuidando do pelinho, ele vai acabar ingerindo uma certa quantidade de pelo. Isso acontece. Se é um gato com muito pelo, ele tende a ingerir mais. Só que essa lambedura não pode ser em excesso, né? Como a gente falou. Então tem que ter aí um normal, vamos dizer assim, que vai ser caso a caso, né? Vai ser também do seu gatinho, mas ele tem uma rotina aí de várias vezes no dia ficar um tempinho tomando banho. Mas você não tem que notar esse arrancamento de pelos, essas falhas de pelo, tá? Então é só um banho, né? Sem grandes consequências ali. Isso é normal. Então ele vai ingerir sim um pouquinho de pelos e ele vai eliminar naturalmente. Geralmente pelas fezes. Então a maior parte dos pelos que o gato ingere vão sair pelas fezes. Não é natural a gente ficar vendo o gato vomitar. Então nunca associe vômito a algo comum para o gato. Se está vomitando muito, mesmo que você perceba que é bola de pelo, se elas estão aparecendo com muita frequência, é porque tem alguma coisa errada. Então, precisa levar no veterinário, tá? Talvez alguma coisa ali do trato gastrointestinal não tá tão legal e a eliminação desse pelo não está acontecendo da forma adequada. Ou ele está realmente com essa questão de lamber demais, então tem alguma coisa errada, a gente precisa entender o que está acontecendo. De vez em quando, o seu gato eliminar os pelos pela regurgitação, tudo bem, né? Se for de vez em quando, ok. Se não, procura ajuda, procura um médico veterinário para resolver essas questões. Esse é o basicão, né? É o manejo que a gente precisa ter. Isso tem que fazer parte da nossa rotina. Todos os dias a gente precisa se preocupar aí com essas questões e seguindo essas dicas a gente tende aí a controlar melhor esse excesso de pelos que a gente vê pela casa. Isso vai te ajudar. Coloca tudo em prática e conta pra gente como é que estão sendo as coisas por aí. Não esquece de compartilhar essas informações com outros gateiros. Nesse caso não tem como, né? Todos os gateiros têm aí problemas com pelo. Então essa informação é útil para todo mundo. E para quem tem cachorro também. Segue a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. O link fica para vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até a próxima!